e você faz questão de exteriorizar uma opinião, existe a possibilidade de ferir essa pessoa quando você faz isso. Olá, pessoal! Eu sou a Alessandra Alferes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Este é o canal Sou Trans e Sou Mulher. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem as notificações de quando tiver vídeo novo no ar. Toda semana tem vídeo novo. Bem, o tema de hoje é um tema de extrema importância, não só para a comunidade trans, como para a comunidade LGBTQIAPN+. Hoje a gente vai falar sobre transfobia e os tipos de transfobia que a comunidade trans precisa enfrentar, e também vou falar um pouco sobre como a gente pode lidar com a transfobia. Hoje é dia 19 de outubro, o canal Sou Trans e Sou Mulher está fazendo exatamente um mês hoje, e eu acho interessante a gente levantar esse tema para termos uma ideia de como em um espaço curto de tempo, né, que é um mês, muitas pessoas já acessaram o canal para manifestar um pensamento transfóbico, um posicionamento contra a diversidade de gênero. Bom, eu vou começar falando da transfobia de ódio, que é uma transfobia que é gerada nas pessoas a partir da intolerância que elas têm com relação à diversidade de gênero. E eu vou dar alguns exemplos de transfobia que eu tenho recebido por conta deste canal, e vou explicar um pouco também sobre como eu lido com isso. Então eu vou citar aqui alguns exemplos dessa transfobia de ódio, como eu estou chamando, mas só para a gente poder diferenciar um pouco a natureza desses tipos de transfobia. Então o primeiro comentário aqui que eu vou citar é: você nunca vai ser mulher. Não fico com trans nem se forem as últimas pessoas da Terra. Tratem-se. Todos esses exemplos que eu passei agora, eu acredito que são exemplos de uma transfobia gerada por ódio, por intolerância. A intenção delas é claramente ferir uma pessoa trans ou ferir toda a comunidade trans. Eu particularmente não me sinto afetada por esse tipo de comentário, tanto que todos esses comentários estão no meu canal, espalhados pelos vídeos do meu canal, e eu não deletei esses comentários, eu simplesmente deixo lá, porque a transfobia existe. É muito perceptível que são palavras carregadas de ódio, então eu não respondo isso. Não dá para você argumentar com uma pessoa que tem o ódio como base de argumentação. A gente não pode mudar um pensamento de ódio. É muito difícil. Você vai gerar um desgaste muito intenso para você por uma pessoa que não está interessada em aprender nada, em evoluir como pessoa, em exercer a empatia pela diferença, em se tornar uma pessoa melhor. Agora eu vou falar de um outro tipo de transfobia, que seria uma transfobia que eu enxergo assim como infantil, porque ela é carregada de mensagens que não fazem o menor sentido, ou argumentos completamente perdidos. Bem-vindes! KKKKK. Você é homem e se sente mulher, isso não te faz uma mulher. Eu sou pobre e me sinto milionária, isso não me faz milionária, simples assim. O que eu digo quando é infantil é justamente são mensagens que eu leio, que eu percebo que elas estão baseadas em um tipo de intolerância, mas elas chegam a ser tão sem sentido que elas são engraçadas. É como aquela criança aquele menino que tem aquela paixão secreta pela coleguinha de classe ou pelo coleguinha de classe, e aí quando essa pessoa pela qual ela desenvolveu essa afeição secreta, e aí essa pessoa se dirige a ela de alguma forma que a criança fica intimidada ou fica sem ter resposta. E aí ela maltrata a pessoa. Ela fala assim: sai daqui, você é muito feia, você é sem graça, eu te odeio. A gente sabe que criança faz isso em muitas situações em que ela, na verdade, gosta da pessoa. É uma reação muito comum em criança, porque ela não tem essa parte emotiva e esse controle emocional desenvolvido. Ela não sabe como lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Não digo que é o mesmo exemplo, mas é o mesmo tipo de processo emocional, eu acredito que acontece. A pessoa vê uma pessoa trans, ela não aceita aquilo,
e ela simplesmente ataca falando qualquer coisa, ela dá exemplos assim que não fazem o menor sentido. Que é um posicionamento que vem de pessoas que limitam o diálogo, e muitas dessas pessoas, elas exterioram essa opinião, essa intolerância delas também baseada num cunho religioso. Misericórdia, Senhor, que Deus nos salve. Pode até ser trans, mas mulher nunca. Deus te fez homem para sempre. Você é homem, nasceu homem e sua natureza é masculina. Peça perdão para Deus, arrependa-se de seus pecados. Então, o meu posicionamento com relação a esse tipo de transfobia é o mesmo com relação à transfobia gerada pelo ódio. Eu ignoro. Ou às vezes eu dou uma risada natural, porque é engraçado de ler. A transfobia estrutural, na minha opinião, ela é perigosa. E ela também é, de certa forma, irresponsável. Irresponsável porque, em geral, as pessoas que cometem a transfobia estrutural, elas não percebem que elas estão causando mal. Elas acham que elas utilizam argumentos que asseguram uma confiabilidade. Cara, você é homem, sua voz é masculina, aceita, você nasceu homem e isso não muda com cirurgia. Diferentemente da transfobia de ódio, ou essa transfobia um pouco mais infantil, com as quais eu tenho me deparado no meu canal, não perco meu tempo respondendo, eu simplesmente ignoro. No caso da transfobia estrutural, eu cheguei até a me estender um pouco nos comentários com uma determinada pessoa que postou, justamente para tentar elucidá-la de que o que ela estava fazendo era, de certa forma, irresponsável. Eu vou parafrasear o que ela escreveu. Você nunca será mulher porque a sua genética é e sempre será a de um homem. Gente, a questão genética com relação à comunidade trans é muito simples. Eu sei que eu nasci menino. Hoje a gente vive num mundo em que quando uma criança nasce com pipi, ela é determinada como menino. E quando uma criança nasce com pepeca, ela é determinada como menina. Talvez em um mundo futuro, onde o ser humano seja muito mais evoluído, uma criança nasça e ninguém coloque ela em nenhuma caixinha. Porque essa criança não tem como argumentar ou como se defender. Porque ela não sabe de nada. Ela não se entende como gente. E ela só vai fazer isso, ela só vai desenvolver uma percepção sobre a sua própria identidade relacionada ao gênero quando ela for maior. Só que nesse momento, no mundo que a gente vive hoje, essa criança já está presa num papel masculino ou presa em um papel feminino. Eu concordo que eu nasci menino. Eu entendo que eu tenho um cromossomo X e Y. Eu nunca disse que a genética é mentirosa. A questão é que as pessoas trans tentam contornar os traços genéticos, assim como qualquer pessoa que faz isso, mas que não esteja relacionado à sexualidade delas. Segundo esse argumento de que a gente não pode ir contra a genética, então uma mulher loira não poderia tingir o cabelo, ou uma mulher que tem cabelo cacheado não poderia alisá-lo, ou nenhuma mulher poderia depilar o seu corpo, ou não poderia fazer a sobrancelha e não poderia fazer botox. Afinal, o envelhecimento, ele acontece, faz parte da genética e a gente não poderia ir contra isso. Um dos papéis mais relevantes da medicina hoje em dia é justamente tratar traços genéticos ou doenças genéticas. Nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos problemas genéticos com os quais a gente precisa lidar durante a vida, mas a medicina, ela nos dá um suporte para que a gente consiga contornar esses traços ou essas doenças. Porque isso envolve não só a nossa saúde, mas também pode aumentar a nossa autoestima, a nossa confiança. A gente combate a genética a todo instante. E existem diversos exemplos que provam isso. E o curioso é que para esses exemplos, a medicina ou a genética ela não é contestada. Então vou dar um primeiro exemplo. Vamos supor que uma mãe adotiva, ou seja, ela não tinha condições de gerar uma criança, seja lá por qual motivo, e ela adotou uma criança e ela criou um canal para contar sobre como é a vida de uma mãe adotiva, como que ela estabelece a conexão com a criança dela, os desafios que ela tem em todo esse processo, a trajetória que ela vai criando junto com essa criança, os laços emocionais que vão se fortalecendo dia a dia, as conquistas que ela vai tendo junto dessa criança e como isso a deixou feliz o fato dela ter uma criança, a qual ela pode chamar de filha ou de filho, e ela ser chamada de mãe.
Vamos imaginar então uma situação em que uma pessoa entra no canal dessa mãe adotiva e aí essa pessoa faz o seguinte comentário: você nunca será uma mãe, porque a sua genética é e sempre será a de uma mulher estéril. Eu não consigo enxergar que essa pessoa não teve uma intenção de ferir essa mãe. De que há um traço de crueldade nesse comentário. E é uma coisa inaceitável. E se eu lesse esse tipo de comentário no canal dessa mãe adotiva, eu ia ficar perplexa. Vou dar um outro exemplo. Um homem que iniciou um desenvolvimento para evitar a calvície e ele cria um canal explicando sobre o tratamento, sobre o ganho da autoestima, a autoconfiança que ele desenvolveu. E ele conta as dificuldades de como que é, todo o processo, a ansiedade com relação a isso. E de como ele está feliz agora de poder se ver no espelho e de ver cabelo. Eu, enquanto ainda me expressava socialmente como homem, tinha pavor de ficar calva, de ficar careca. Eu sei que tem homens que não se importam muito com isso. Eu tenho amigos que são carecas e não estão nem aí. Mas eu também tenho amigos que tomam medicamentos super fortes para evitar queda de cabelo. Inclusive medicamentos que deixam o homem estéril. E eu tenho amigos que tomam esses remédios, porque eles não se conformam com a possibilidade de ficarem carecas. E eles têm todo o direito de fazerem o que for possível para evitarem isso, porque a vida é deles, o corpo é deles, a autoestima é deles, a confiança é deles. Mas vamos supor que alguém entra no canal desse homem e aí a pessoa deixa o seguinte comentário: você nunca será um homem que tem cabelo, porque a sua genética é e sempre será a de um homem calvo. E uma mulher que coloca silicone porque ela é insatisfeita com o tamanho dos seios dela e ela decide fazer um procedimento através do qual ela consegue ter uma estética que a deixa mais feliz, ao qual ela se sinta mais feminina. Isso permite com que ela aumente a sua autoconfiança, a sua autoestima, ela abrace mais a sua mulher interior. Eu tenho amigas que colocaram silicone, mulheres cis que colocaram silicone, da mesma forma que eu tenho amigas, mulheres cis, que tiraram o excesso de seio que elas tinham. A pessoa tem que fazer o que ela sente que para ela vai trazer felicidade, vai trazer autoestima, confiança. Ela está contornando um traço genético que ela tem, no caso de ter um seio pequeno, com o qual ela está insatisfeita, e ela decide fazer um procedimento estético para aumentar o volume dos seios. Você entraria no canal dessa pessoa e escreveria: você nunca vai ser uma mulher com seios, porque a sua genética é e sempre será a de uma mulher sem seios. Ou no caso de um homem que sofre de impotência sexual. Ele faz tratamento, toma remédios para conseguir converter isso, que é um traço genético. Você falaria para esse homem: você nunca será um homem viril, porque a sua genética é e sempre será a de um homem impotente. E uma pessoa que sofre de uma doença degenerativa muito severa, ela não pode contornar essa deficiência genética que ela teve para ter uma vida mais digna e mais feliz, ou uma vida com muito menos sofrimento? Ela tem que se conformar a viver doente e com dor, porque essa doença faz parte da genética dela e não se pode ir contra a genética. Então, voltando à questão do porquê eu acho que a transfobia estrutural ela é perigosa, ela é sim irresponsável, ela normalmente é baseada em dados e fatos científicos para tentar provar que a transexualidade é algo errado. É muito importante a gente compreender que há uma enorme diferença entre você expor uma opinião baseada em conhecimento científico e anular deliberadamente a essência e a voz de uma pessoa ou de toda uma comunidade. Sempre que você desaprova uma pessoa simplesmente por essa pessoa ser o que ela é, e você faz questão de exteriorizar uma opinião, existe a possibilidade de ferir essa pessoa quando você faz isso. A reflexão que eu deixo é: por que é moralmente aceito e por que há um aval social de que você pode arriscar ferir pessoas quando se trata de transexualidade e de identidade de gênero, mas a gente entende que a gente não pode fazer isso, que é imoral, é desumano, é absolutamente ausente de qualquer empatia pelo próximo, quando se trata de você arriscar ferir uma mãe adotiva, ou um homem que é sexualmente impotente, ou um homem calvo, ou uma mulher que faz um implante de silicone,
ou uma pessoa que sofre de uma doença degenerativa. Por que para esses casos seria moralmente inaceitável você utilizar da genética para tentar anular a essência e as vozes dessas pessoas? Isso faz parte da transfobia estrutural que existe nas pessoas. Aqui é um exemplo de transfobia estrutural que parece inofensivo, mas não é. Sinceramente, penso que um trans nunca será uma mulher, mas está tudo bem. Por que eu digo que é estrutural? É o mesmo que você fala assim, eu não tenho problema em ver dois homens num relacionamento homoafetivo, mas não se beija na minha frente. A transfobia estrutural, ou a homofobia estrutural, está relacionada com mas. Se não existe fobia, não tem mas. No caso dessa frase, sinceramente, eu acho que um trans nunca será uma mulher. Essa é a sua opinião. Não está tudo bem. Você se incomoda com isso. Mas de alguma forma você tenta inibir esse preconceito que você tem, dizendo, mas tá ok. A mesma coisa no exemplo do casal homoafetivo. Eu não tenho problema, mas não se beija na minha frente. Não, você tem problema. Você não quer ver um casal homoafetivo demonstrando qualquer tipo de afeto na sua frente. Isso é uma fobia. Você é uma pessoa homofóbica. A fobia estrutural, ela está relacionada a essa interpretação velada da situação. E você se faz acreditar que você não tem problema com aquilo, quando na verdade você tem. E quando você exteriora isso, você verbaliza isso, ou você deixa um comentário, porque de alguma forma você se sente obrigado a comentar. Isso é uma fobia. Isso está estruturado em você. Porque senão, qual a razão do comentário? Por que uma pessoa entra e fala assim, eu não concordo com você, mas tá ok. Você compreende que não faz sentido? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos, amigas e amigas. É muito importante também vocês deixarem comentários para a gente aumentar a comunidade ao redor desse tema. E é importante curtir o vídeo, porque isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para muito mais pessoas. E a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam ter acesso a essa informação para conseguirem lidar com a transfobia que existe dentro delas e assim eliminá-las. Assim como é um conteúdo que pode ser uma fonte de força e de suporte para outras pessoas trans também. Então é isso. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!